A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus e que venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e juntos vamos semear a palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 adiante, que vai dizer assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desenbanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Aleluia. A palavra vai nos falar que Paulo e Silas, eles estavam, logo no versículo 16, diz que Paulo e Silas, eles certo dia estavam indo para um lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, né? E ali ela ganhava dinheiro, muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo por muitos dias isso, né? Elas ficavam, vamos dizer, como se estivesse elogiando, mas ali era um espírito, era um demônio que estava naquela menina, naquela jovem, e ela estava ali fazendo adivinhações e ganhando dinheiro, né? Com isso, ela estava endemoniada. E aí nos fala que finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, né? E a partir do momento que ele falou isso, né, aqui no versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Então Paulo e Silas foram presos por conta que libertou aquela jovem que estava ali sofrendo, né, com aquela opressão de um demônio, mas em que ela era usada para fazer adivinhações. Quando ele faz isso, os donos daquela menina que ganhavam dinheiro com isso, pega Paulo e Silas e leva-os presos imediatamente. Eles agarraram, foi imediato, eles agarraram eles e levaram para serem presos injustamente. E aí, quando Paulo e Silas estão lá na prisão, né, e fala que eles foram açoitados severamente, a prisão, havia 2 lugares na prisão, um lugar onde os presos poderiam ficar um pouco mais livres, andando, mas eles são levados para um lugar, levado para um lugar, num cárcere, aqui diz um cárcere interior, e lhes prendeu os pés num tronco, ali foram açoitados, né, foram severamente açoitados, lançados na prisão, num cárcere interior, onde ficaram presos os pés num tronco, né? E ali Paulo e Silas sofreram bastante, né? E o entendimento dessa palavra que veio a mim foi um entendimento um pouco diferente daquilo que nós sempre ficamos maravilhados com o agir e o poder de Deus, e isso é maravilhoso o que Deus fez, mas que havia um propósito maior para que Paulo e Silas estivessem naquele lugar. E eles estavam dispostos a sofrer o que fosse, mas tudo em nome de Jesus Cristo, né? E ali eles
estavam passando por uma dificuldade, né? Mas que uma dificuldade que tinha propósito. Isso nos ensina, amigo, em sua palavra, a respeito disso, que há propósito para todas as coisas. Então, há um propósito nas dificuldades que nós passamos. A prisão de Paulo e Silas tinha um propósito maior, né? Que a palavra nos diz que quando aconteceu aquele terremoto que Deus, né, fez aquele agir lindo, estrondoso, né? O cárcere foi abalado, né? Enquanto eles estavam ali a adorar também, né? O carcereiro, né? O carcereiro que estava desesperado, né? Já ia tirar a sua própria vida porque pensou que todos os presos haviam ido embora, mas ali ele vê, né, que os presos ainda estavam ali. E ali o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas, a sua incredulidade foi quebrada ali, né? E então ele vê a grandeza do Deus de Paulo e Silas. E aí ele pergunta, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa, né? Havia um propósito maior para a prisão de Paulo e Silas, né? A gente olhando pelo texto acha injusto, mas acontecem coisas em nossas vidas em que nos olhamos, passamos por enfermidades, por problemas, por dificuldades, mas que nós venhamos perguntar a Deus, Deus, tem algum propósito com isso que estamos passando? Porque se tiver propósito, valerá a pena, né? Porque foi preciso eles estarem ali, né, naquela prisão, e tudo acontecer para que o carcereiro e sua casa tivessem salvação, né? Paulo e Silas nos ensina a não reclamar, mas a adorar, né? Quando eles começam ali a adorar, né? Cantando e orando, né? Foi quando aconteceu tudo. Ele nos ensina isso e Deus realizou algo maravilhoso naquele lugar através dos seus servos, né? Através de nós, o Senhor irá realizar coisas maravilhosas, né? Às vezes passamos por lutas, por tribulações, às vezes somos levados a lugares que nós não queríamos estar lá, mas que nós viemos perguntar a Deus, Deus tem propósito de eu estar nesse lugar? Será que foi a tua vontade, Deus, eu estar aqui? Porque às vezes Deus vai nos levar a lugares em que a gente não queria estar, mas Ele quer que nós estejamos, para que possamos ser a luz para essas pessoas, para que possamos levar a palavra de salvação para essas pessoas. Algo o Senhor quer fazer, quer levar uma palavra de conforto, quer levar uma palavra para alguém. Deus, Ele move nós, filhos de Deus, nós devemos ser movidos, né, por Deus, que nós venhamos deixar ser movido por Deus e ser usados por Deus, né? Às vezes nós passamos por problemas, por lutas e a gente fica só focando no nosso problema. E nós não perguntamos a Deus se tem propósito com isso. O que Paulo e Silas estavam passando, eles tinham propósito. Não foi à toa eles passar por tudo aquilo, né? Eles estavam dispostos, eles foram açoitados, eles foram presos, eles estavam ali. Mas mesmo assim, Deus abre aquelas correntes, Deus, ele sai, acontece ali um abalo naquela prisão, né? Mas eles continuam ali. Eles não saíram fugindo, eles ficaram ali, porque algo diferente ia acontecer ali, né? Algo diferente ia acontecer e aconteceu, porque aquele carcereiro, a sua incredulidade foi quebrada e ele pôde ver o poder do Deus de Paulo e Silas, o grande poder de Paulo e Silas. Isso me fez lembrar uma vez que eu estava enferma, e eu enferma, e eu falei, ai meu Deus, eu tô enferma, meu Deus, já pensando, né? Falei, eu acho que deve ser algo muito sério, porque eu tô doente, vou ter que ir no médico, eu não gosto muito de ir no médico. E não era, pra mim era algo muito sério, mas não era tão sério. Mas eu fui fui pro médico, fui para uma consulta, e com aquele pensamento de que não queria ir, mas fui. E chegando lá, eu encontrei uma mulher, né? E ali comecei a conversar com ela. E ela falando que estava enferma, que estava muito preocupada porque o diagnóstico já estava sendo um pouquinho mais severo e ela estava com muito medo. E ali eu comecei a falar com ela, a acalmar o coração dela, e ela começou a se sentir melhor, começou a ter mais fé de que
que tudo ia se resolver, de que tudo ia se acalmar. E ali eu me consultei, fiquei ali antes de ser consultada conversando com ela, e depois que me consultei, era algo simples, não era quase nada, era uma besteira mesmo, mas que eu precisei ir até o médico, me desinquietou, fui me consultar, e aí Deus ministrou meu coração. Não era sobre o que eu estava passando, foi necessário ter aquela enfermidade que não era tanta, mas foi preciso eu ir no médico, porque ele queria que eu fosse até aquela mulher. Ele queria me usar para aquela mulher. Ele queria que eu estivesse ali naquele lugar para acalmar o coração daquela mulher, para gerar fé no coração daquela mulher. E ali eu saí de lá agradecendo, louvando e agradecendo o nome do Senhor, falando a Deus, me desculpa, porque eu não queria vir, mas eu vi quando tudo aconteceu, Deus abriu os meus olhos e falou assim: filha, tinha propósito você estar ali. Eu queria te usar para aquela pessoa que estava precisando de uma palavra. E ali eu entendi o propósito que tinha de eu estar ali naquele dia e naquela hora. Como Paulo e Silas também, passou por tudo aquilo, mas tinha propósito, né? Aquele carcereiro e sua casa foram salvos naquele dia. Foi necessário Paulo e Silas passarem pela prisão, foi necessário Paulo e Silas passarem pelos açoites, pela humilhação, mas tinha um propósito, né? Que possamos seguir o exemplo de Paulo e Silas, né? Que mesmo sabendo que ações impliquem em lutas adiante, teve coragem de crer na promessa, né, da presença de Deus e em todo o tempo, inclusive para livrá-los, né, das dificuldades decorrentes da sua obediência. Quando eu falei da enfermidade, eu achei que fosse uma enfermidade, algo até mais sério. Mas depois que eu vi que não era, fui lá e vi que era algo simples, eu fiquei pensando, meu Deus, fiquei pensando que era algo simples, mas fui confiante de que o Senhor ia tomar a frente, independente do que fosse a enfermidade. Mas eu pude ver a presença de Deus, porque Ele usou aquilo que eu estava sentindo para mim ir até um lugar e ser usada para outra pessoa. E o Senhor acabou que no final não era nada, né? O Senhor, além de eu acalmar o coração daquela mulher, Deus ministrou no meu coração que quando nós somos obedientes, Ele nos dá uma direção, a recompensa para um filho obediente. Paulo e Silas, eles foram obedientes, foram até lá, ficaram somente adorando, orando e, né, houve ali aquele abalo, houve ali a libertação, né? É o que fala, né? Eles foram livrados das dificuldades decorrentes e tudo isso pela obediência deles, obediência, né? Eles foram confiantes, estavam sofrendo, passando por isso, mas ficaram confiantes de que Deus estava com eles, por isso eles estavam orando. Eles estavam cantando hinos a Deus, que nós possamos cantar em meio às dificuldades, né? Que logo irá passar, que nós venhamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque até mesmo os problemas, as dificuldades que você passa aí, é permissão de Deus, né? Mas que você venha orar e falar, Deus, tem propósito com tudo isso? Tem algo maior por isso, né? Se não tiver, Senhor, me livra, mas se tiver, Deus, o Senhor sabe o dia de me livrar. Vai acontecer tudo segundo a tua vontade, né? Que nós possamos estar dispostos a isso. Amém? Vamos orar? Pai amado, livra-me de fazer parte dessa geração covarde que foge de te obedecer, para não ter que lutar. Ajuda-me a crer na tua presença e no teu livramento. Nos ensina, Deus, a ser filhos obedientes, a te louvar e te engrandecer no meio das lutas e das tribulações, Senhor. Que possamos, Senhor, estar firmados na rocha que é Jesus. Somente o Senhor pode nos livrar. Somente o Senhor pode fazer todas as coisas, aquilo que nós não podemos, Deus, o Senhor pode. Ajuda, Pai, esta pessoa, que
possa estar passando por problemas, por dificuldades, Deus, mas que somente o Senhor pode livrá-la. Somente o Senhor. Venhamos entender que há propósito em todas as coisas que acontecem diante da nossa vida, Senhor. Nós te amamos, glorificamos ao teu nome e te exaltamos e te bendizemos, Senhor. Tu és grande, fiel e maravilhoso e sabe de todas as coisas. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Seja um missionário desta palavra. Curta, compartilha, se inscreve no canal e juntos vamos semear a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.